Olá, pessoal, bem-vindos de volta. 14ª aula, uma aula bem curtinha, só para apresentar para vocês as propriedades de séries. Eu separei ela só no videozinho, só para falar dessas propriedades de séries, porque senão elas ficariam meio perdidas só numa aula, ou, aliás, dentro de uma aula, e eu queria até dar um certo foco para essas propriedades, assim como eu fiz lá para as partes de sequência. Então, eu já vou apresentando aqui para vocês, é para ser uma aula bem breve mesmo, para a gente poder já partir para a nossa próxima aula, que aí essa aula, sim, ela vai requerer um pouquinho mais de tempo. Então, pessoal, tá aí já aparecendo para vocês um teorema que é válido para séries, tá certo? Presta atenção. Primeira coisa que eu quero colocar para vocês é o seguinte: imagine que vocês têm duas séries que sejam convergentes. A série AN e a série do BN, tá certo? Se quiser chamar essa aqui de série de S de AN e S de BN, não tem problema, mas são duas séries. Como eu falei para vocês, ó, eu vou trabalhar muito com a notação de somatório. De forma que eu quero saber a série da soma, a série da diferença ou a série de uma constante vezes o termo geral de uma das séries, né? Intuitivamente você já sabe o que vai acontecer, porque o mesmo que acontece para limites de funções, acontece para limites de sequência, vai acontecer aqui para séries também. Desde que elas, as duas, sejam convergentes, eu posso garantir que estas séries são convergentes, ou seja, se essa converge e esta converge, você pegar e criar uma única série somando as duas, ou daqui separar em duas somas, tá? Que é o que a gente vai falar. Essas séries são convergentes e vale essa identidade aqui, ó. Vale essa situação. Ou seja, a soma, como é que eu posso dizer assim? A série da soma, que toda soma é uma, toda soma, pera lá. A série da soma é igual à soma das séries. A série da diferença é a diferença das séries e a série de uma constante vezes um termo geral, eu posso jogar a constante para fora da série. Eu tenho que eu tenho que garantir, isso daqui só é verdade, não é que eu tenho que garantir, isso daqui só é verdade desde que você saiba que as séries individualmente são convergentes. Então, tanto faz você fazer uma e fazer outra e somar, que vai dar o mesmo resultado de você pegar esses dois caras e somarem juntos, ok? Ou seja, você pode quebrar, não tem problema nenhum você quebrar. Só que se um determinado momento você perceber, quebrar, que eu quero dizer o seguinte, imagina que a gente vai ter só um exemplo, tá? Imagina que você tem um exemplo dado por esse daqui. Opa, a soma da série é a série das somas. Ok. Só que tem um detalhe. Imagina que na hora que você quebra, é isso que eu quero dizer. Na hora que você quebra, a série do AN quebra, eu quero dizer desse jeito aqui, quebra na soma de duas séries. Imagina que quando você quebra, esta série do AN dá 2, que é convergente, tá? Chutando um valor aleatório aqui. E essa daqui, a série do BN, a série do BN, vou pensar assim, ó, ela vai para infinito. Ela não é convergente. Então não vai valer você pegar e somar o número com o infinito, por mais que somar o número com o infinito vai dar mais infinito, né? Ou seja, vai dar divergente, mas essa ideia de quebrar é quando essas duas séries elas são necessariamente convergentes, tá certo? Se for ali, por exemplo, às vezes pode acontecer de dar menos infinito e mais infinito, né? Você pegar aqui, ó, deu menos infinito, aqui mais infinito. Menos e mais infinito é uma indeterminação matemática. Tem muita gente que acha que mais infinito menos infinito dá zero. Não, falso. É uma indeterminação matemática. Então, nesse caso aqui, o resultado só é válido para séries que são convergentes, tá claro? E você vai descobrir isso no meio da conta. Ah, não posso garantir nada aqui, deixa eu voltar no meu problema, porque uma das séries deu infinito. Tá certo? Se ambas forem convergentes, vale esse tipo de resultado. E aqui, ó, como eu só quero apresentar o problema para vocês, eu peguei essa série maluca aqui, ó, e eu pedi para mostrar que ela é convergente. Para quem assistiu a aula anterior, é óbvio que eu vou ganhar tempo, porque eu estou focado aqui nas propriedades. São exemplos que a gente viu na aula anterior. Mas a gente vai referenciar isso no meio do problema. Então, eu quero calcular esta série aqui, eu quero mostrar que ela é convergente. Presta atenção. Eu vou construir o meu problema usando essas propriedades. Eu quero dar uma aula mostrando essas propriedades, como que funciona. Nesse caso aqui, ó, eu vou pegar, vou copiar ela aqui primeiro, então n varia de 1 até o infinito, de 4 sobre 3n ao quadrado mais 3n,
mais 6 que multiplica e elevado a 1 sobre n menos e elevado a 1 sobre n mais 1. Bom, de acordo com o que eu acabei de ver, eu aqui agora percebi uma coisa. Antes de eu passar para a propriedade, eu percebi isso aqui, ó. N variando de 1 até o infinito. E aí, eu vou escrever isso aqui da seguinte forma. Vai ficar 4. E eu coloquei o 3n em evidência. Certo? 3n em evidência. Quando você colocar o 3n em evidência, isso vai ficar n mais 1, mais 6. Não, eu poderia fazer a distributiva aqui? Poderia. Não tem problema nenhum, mas vocês vão perceber por que tem a ver com o exemplo que eu dei na aula anterior, por que eu não fiz a distributiva nesse, tá? Então, 6, 1 sobre n menos... Aí, se você fizer essa distributiva, provavelmente você chegaria num resultado que não era proibido, mas não te convém. É lícito você fazer, está legalmente autorizado você fazer 6 com esse, 6 com esse. E aí, tecnicamente, dariam 3 somatórias, né? A somatória desse primeiro, mais a somatória do segundo, menos a somatória do terceiro. Estou aplicando as propriedades que a gente acabou de ver. Mas vocês vão perceber que separar esses dois aqui não é um bom negócio. Como que eu descobri isso? Na prática. Tá certo? Tenta separar, vai dar merda. Tenta deixar eles juntos. Opa, dá o exemplo da aula anterior. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. Agora, ó, esse cara aqui, esse cara pode ser escrito da seguinte forma. Já vamos começar a usar a propriedade aqui, ó. N variando de 1 até o infinito, de 4/3 vezes 1 sobre n mais 1, soma, ó, eu vou enxergar esse cara como 1 e esse cara como outro. Então vai ficar mais soma de n variando de 1 até o infinito, de 6 que multiplica e 1n menos n mais 1. O que eu acabei de fazer aqui? Eu usei aquela propriedade que a série da... aqui, ó, faltou um parênteses. A série de uma coisa mais outra é como se... O que está aqui entre meus dois dedos agora é como se fosse o AN da teoria mais o BN da teoria. Para quem não lembra da teoria, é isso aqui, ó. AN mais BN, a soma do AN mais a soma do BN. Então, quem que está fazendo o papel de AN aqui nessa bagaça? Por enquanto, esse 4/3 de n sobre n mais 1, mas quem está fazendo o papel de BN é esse 6 vezes blá, blá, blá. Ok? Quebrei em duas somatórios. Agora, o que eu tenho aqui? Duas constantes. Pela propriedade que a gente acabou de ver, constante eu posso jogar ela para fora do somatório. Então, isso daqui agora eu vou escrever como sendo quem? 4/3, o somatório de n variando de 1 até o infinito, de... Aqui faltou um n, né? Ok? 1 sobre n mais 1, ok? Mais 6 vezes somatório de e mais 1, ok? Pessoal, aqui agora, presta atenção, eu deveria estudar a convergência dessa e deveria estudar a convergência dessa. Se esta for convergente e esta for convergente, então a soma desta com essa dá exatamente a soma dessa. É isso que está querendo dizer esse teorema. Se essa a sozinha for convergente, então a soma também é convergente e vale essa identidade. É isso que o teorema está falando. Então, eu abro, estudo esta daqui. Então, 4/3 aqui, a gente não pode esquecer. Essa daqui eu abri. Eu abri todas as contas. Se esta for convergente, aqui tem um número vezes ela também é convergente, aqui tem um número vezes ela é convergente, as somas de convergentes é convergente e vale isso tudo que eu fiz aqui. Entenderam a ideia? Então, tecnicamente, eu abro. Se for convergente, o problema original também é convergente e vale a mesma soma que vai dar. Tá certo? Só que é o seguinte, eu vou estudar a convergência desse cara, eu tenho que estudar esse problema, eu não preciso estudar ele, porque esse aqui foi o exemplo 1, é só para exemplificar, a aula de hoje mesmo é só para... essa aula é só para mostrar as propriedades. Esse aqui é o exemplo 1 da aula anterior. Qual foi o número da aula anterior? Essa foi a aula 13. Se essa é a 14, então foi a aula 13. E esse aqui foi o exemplo 13, exemplo 3 da aula 13, tá? Da aula anterior. E aí que eu quero mostrar para vocês. Aqui nessa daqui, você poderia separar como sendo a soma desse menos a soma desse. Não teria problema nenhum. Só que a gente percebeu que na aula anterior, trabalhando com os dois juntos, fica aquela história de corte posterior com anterior, corte posterior com anterior, corte posterior com anterior. Então, é mais prático pensar este cara como sendo um termo só. Não que esteja proibida, eu repito, falei isso agora há pouco nessa segunda linha aqui.
não é que está proibido de você quebrar isso daqui como sendo a soma desse menos a soma desse, o somatório do primeiro menos o somatório do segundo. Tá permitido. Só que eu já resolvi antes, sem quebrar, e eu consegui descobrir o valor dele, que era E menos 1. Né? A gente vai colocar aqui. Ok? Então, para que eu vou sofrer em separar, sendo que eu já consegui calcular os dois juntos? Tá? Então, às vezes é válido, como foi o que eu fiz aqui, separar o problema, esse problema original nosso é meio medonho. Então, é válido eu quebrar isso aqui, porque esta eu sei resolver e esta eu também sei resolver. Se eu separar essas duas aqui, às vezes eu não sei resolver. Então, se eu sei resolver essas duas juntas, acabou o meu problema, vou resolver elas duas juntas. Então, isso vai dar 4/3 vezes. Essa daqui dava 1, tá? Isso aqui é o resultado da aula anterior, 4/3 vezes 1, mais 6 vezes, e essa somatória aqui da aula anterior era E menos 1. Fazendo essa conta, então isso aqui vai dar 6E menos, juntando os termos semelhantes, 14/3. E tá aqui, ó, mostrei que ela é convergente, já calculei a sua soma, porque isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, e de acordo com as contas que a gente já fez na aula anterior, vai dar igual a isso. Beleza? Como prometido, era para ser uma aula bem curta, e a gente já vai partir para a próxima aula, agora uma aula um pouquinho mais demorada, do que é a série geométrica. Tá claro? É uma série com nome especial. Lembra? Eu falei que tem séries especiais que tem nomes, que seria a série geométrica. Então, vou aguardar vocês na nossa próxima aula e apresentar para vocês o segundo resultado de convergências atrelado a essa série geométrica. Então, valeu, galera, um grande abraço e nos vemos em breve. Tchau.